Vamos trocar ideia rapidamente sobre essa fase aqui, Ricardo, do Peace of Mind. Aqui o Iron Maiden se consolida ali já com o Bruce Dickinson, mas tem a novidade do Nico McBrain, né? E a gente conversou no vídeo anterior, a saída do Clive Burr, fãs do Iron Maiden já conhecem a exaustão esse tipo de história, mas o Nico McBrain chega. Agora, o que eu queria te perguntar é que o Bruce Dickinson muitas vezes alfinetou o Nico McBrain, né, cara? Dizendo, pô, teve muita entrevista dele, principalmente quando ele saiu do Iron Maiden, quando ele estava fora do Iron Maiden, dizendo que o Clive Burr era um baterista melhor, pegada mais rápida, era quase que um baterista, né, precursor do thrash metal. O que você acha que rolou ali para o Bruce Dickinson ficar dando tanta alfinetada assim no que... Eu achei a fase mais sincera da banda, porque Iron Maiden nunca vai fazer isso se não for conflito. Tá. Simplesmente foi hora de, sabe, colocar as cartas na mesa e falar assim, ó, você é isso, você é aquilo. Apesar do que eu achei que eles pegaram leve ali. Imagina você conviver com um cara ali 13 anos junto, né, digamos assim, e estressar e querer dizer o que você pensa. Você vai dizer, cara. Entendeu? Tem uma hora que você vai dizer o que você pensa. Pega uma imprensa menor, ou algum cara que você conheça assim e extrapola. Entendeu? Não tem jeito. E aí o Nico também aproveitou para, acho, dar uma porrada no Bruce ali. Entendeu? Mas claro, foi temporário, né? Acho que foi até a fase Skunk Works ali, ainda tinha um certo conflito, né? Depois acho que ajustaram. É porque o Nico McBrain ficou muito pé da vida com a saída do Bruce e falava, né? Ele tá indo lá falar com aqueles caras de Los Angeles lá que ficam falando que ele é um deus, tal. Ele acabou acreditando, foi lá fazer carreira solo, deixou a gente, né? Tem umas entrevistas do Nico. Eu não lembro direito o que o Nico falou, assim, exatamente, mas eu sei que ele deu mais cascada. Tava irritado, né? Assim, tão se pegando. Acho que foi mais. O Harris também falou alguma coisa, né? Do Bruce, assim, ele foi daquele jeito dele. E o Bruce descascou acho que em cima de todo mundo, menos talvez Yannick Gers e o David Murray. Não, o Yannick Gers ele é parceirão, cara. Eu lembro que na época que ele deu uma entrevista para uma revista brasileira, deve ter sido para Rock Brigade. Eu lembro dessa entrevista, ele dizia assim, pô, o Yannick Gers é bem melhor que o Adrian Smith. O Yannick Gers vai estar desde o começo do Iron Maiden. O Bruce falou isso? Falou isso, cara. Cara, eu tenho essa revista em algum lugar, velho. Cara, eu vou achar essa revista, cara. O cara queria jogar um contra o outro mesmo. até ele contra os fãs, né? Porque você fala isso para os fãs que ele que é melhor que o Adrian Smith, haja polêmica. Claro que isso aí foi na fase, era uma entrevista de divulgação. Ele veio para o Brasil fazer aquelas tours só de entrevistas e para o Brasil veio o Bruce Dickinson. E era uma de divulgação pré-lançamento do Fear of the Dark. Tinha acabado todo o ciclo do No Prayer for the Dying e estava prestes a sair o Fear of the Dark, estava pronto, já tinha capa, já tinha tudo. Os caras saíram pelo mundo dando entrevistas, tinha essas tours, né, de promoção só com entrevistas. Para o Brasil veio o Bruce Dickinson e ele mandou essa. Não sei se o jornalista também traduziu corretamente, tem toda essa história, né? Mas na versão em português, estou olhando aqui para ver se eu acho a revista, porque eu tenho minhas revistas tudo aqui perto do computador quando eu faço os vídeos. E eu achei a revista aqui que eu falei, eu vou provar o que eu disse aqui. Aqui, ó, fiquei vasculhando, eu tô prestando atenção no que você tá falando, mas ao mesmo tempo eu fui vasculhando as pilhas de revistas que ficam aqui perto na estante. Aqui, ó, uma Rock Brigade. Deixa eu ver aqui essa Rock Brigade, quando que é? Acho que eu lembro dessa etapa aí. Abril de 92, cara, olha aqui, ó. Nossa. Aqui, a Rock Brigade, de abril de 92. Cara, acho que eu lembro dessa revista. Aqui, ó, o Bruce Dickinson veio ao Brasil fazer, apesar de estar uma foto ilustrativa dele no palco, ele não veio fazer show. Ele veio só dar entrevistas. Ele deu entrevista aqui, quem assina a entrevista, peraí que eu já vou ver, já vou falar. O Daniel Oliveira, que entrevistou o Bruce Dickinson. E aqui, em um determinado momento, então tem várias perguntas, tal, sobre o Fear of the Dark que estava prestes a ser lançado, tal. Então, o Bruce Dickinson ainda um tanto novo ainda, já um homem maduro, mas novo, tal. Aqui ele com uma outra edição da Rock Brigade também, que eu tinha essa também, se eu não me engano. Não tenho mais, perdi muita coisa. E aqui, olha só, o Daniel Oliveira, que entrevista o Bruce Dickinson, pergunta aqui, ó, como foi a relação musical e pessoal entre Yannick Gers e o Iron Maiden na turnê do No Prayer for the Dying? E o Bruce Dickinson, já vou por aqui mais próximo da tela, mas eu vou ler aqui, ó, o Bruce Dickinson diz o seguinte: fantástico, ele deveria estar conosco desde o começo ao invés de Adrian. E aí o Daniel Oliveira põe entre parênteses Smith, antigo guitarrista. Então, Adrian Smith, antigo guitarrista.
Yannick é inacreditável em tudo que está acontecendo na banda atualmente. Ele tem muita energia. Se ele estivesse conosco na época do Rock in Rio 1, vocês veriam. E aí o entrevistador, Daniel Oliveira, pergunta, então não há possibilidade para o Adrian Smith voltar? O Bruce diz, não, isso é impossível. Deixa eu ver se você já canta há muitos anos, tal, aí você faz algum... Não, aí eles param de falar. Deixa eu colocar aqui próximo, depois eu vou fazer uma edição, eu coloco mais legível ainda, mas só para o Ricardo... Apesar do que o Adrian participou daquele Donington, né? Tocando com o Iron Maiden ali, a Honey Free. Chamaram ele ali. Que ele diz nas biografias, tem entrevista dele dizendo que ele ficou muito mal, que ele percebeu que pisou na bola e ter saído e tal. Ele saiu, Tchelo, num momento muito errado, cara, porque você vê, o Maiden sempre quando tem um problema ali com o músico, ele demite alguém, é sempre no final do ano, no momento em que você meio que pode fazer isso, né? Porque o Maiden não tinha muito tempo. Agora o Adrian saiu num processo de pré-produção do álbum, né? Ou seja, eles já tinham demos gravadas, já tinham músicas pré-prontas, mas a discussão culminou ali no meio da coisa. E aí teve uma farpa lá trocada, alguma coisa assim, e oficialmente ele foi mandado embora lá para primavera de 90, algo assim. Então, você vê, o álbum ele poderia ter saído no início de 90, ele foi postergado, e entrou, se eu não me engano, entrou a turnê do Bruce ali, nesse meio. Foi lançado o Tatters, né? E a turnê entrou. Aí o Peace, o No Preço só foi lançado depois. Sim. Para ajustes, né? Para tudo mais. Sim. E é curioso que, obviamente, que os caras se reconciliaram, isso é óbvio. Estou mostrando aqui para a gente ver como a história se desenvolve, né? Antes que alguém coloque aí nos comentários, o cara tá falando que tá tretado. Não estou falando. A revista é de abril de 92. Só para mostrar como as coisas são dinâmicas, né? Depois, o Adrian se torna um dos maiores aliados do Bruce Dickinson, né? Dentro do